No vídeo de hoje, daremos continuidade ao estudo da reprodução humana, a começar pela ovulação. Ovulação é a liberação de ovócitos por um dos ovários. Uma menina já nasce com todos os ovócitos que ela vai ter por toda a sua vida. Mensalmente, ou seja, todo mês, um dos ovários libera um ovócito. Esse ovócito deve chegar até ao útero, mas não apresenta uma forma de locomoção própria. Para chegar até o útero, o ovócito conta com a ajuda dos cílios que forram a parede das tubas. Os cílios, ao se movimentarem, a fazerem movimentos ondulatórios, eles empurram os ovócitos em direção ao útero. Diferente dos espermatozoides, que possuem locomoção própria, através da vibração do seu flagelo, da sua cauda. Seu trajeto pela tuba dura cerca de 3 dias, ou seja, para o ovócito sair do ovário e chegar até o útero, ele precisa de cerca de 3 dias. Após o terceiro dia, ele degenera-se, ou seja, se desfaz, morre e junta-se e vai se juntar com o sangue menstrual e vai ser eliminado juntamente com o sangue menstrual. Para que ocorra a gravidez, é necessário que ocorra 3 processos, 3 etapas. São elas: a ovulação, a fecundação e a anidação. Vamos lá. Ovulação, já sabemos que é a liberação de um ovócito pelos ovários. Se durante esse período a mulher tiver relação sexual, cerca de 200 a 500 milhões de espermatozoides são lançados em sua vagina. E esses espermatozoides sobem pelo útero em direção às tubas. Uma parte deles vai para a tuba esquerda, a outra parte para a tuba direita. Alguns conseguem chegar até o ovócito. E ao chegar o ovócito, ele penetra o ovócito e injeta ali dentro do ovócito o seu material genético. Este é o momento da fecundação. Então já temos a ovulação e a fecundação. A partir da fecundação, irá se formar o zigoto, que é a primeira célula do corpo humano. Iniciará também o desenvolvimento embrionário, ou seja, a partir desse momento, o zigoto começa a formar o embrião através de divisões celulares. Ou seja, o zigoto, uma única célula, se divide em duas, essas duas se dividem em 4 e assim sucessivamente. Enquanto esse processo de divisão do zigoto ocorre, enquanto o embrião vai se formando, ele vai se dirigindo para o útero. Chegando ao útero, ele é implantado na parede do útero, nos músculos que formam o útero. Esse processo é chamado de nidação. Nidação é o implante do embrião na parede do útero. Quando isso ocorre, então a mulher está grávida. A mulher inicia aí o seu período de gravidez. Mas para isso são necessários a ovulação, a fecundação e a anidação. Só depois da anidação é que pode se considerar que a mulher está grávida. O momento da anidação é um processo crucial para
a gravidez. Sem anidação, não haverá ali a gravidez, porque o ovócito não sustentará ou não se fixará no útero e ele será perdido. Menstruação, né? O que é menstruação? Bem, vamos entender aqui a estrutura do útero. Pessoal, o útero ele possui uma camada revestindo ele, chamada de endométrio. E todos os meses, o útero se prepara para receber um zigoto, ou seja, um ovócito fecundado. E como é essa preparação do útero? O que é que ele faz? Quais são as modificações que ele realiza para receber este zigoto ou este embrião, caso o ovócito tenha sido fecundado? Bem, essa preparação envolve a formação de um revestimento, ou seja, de uma camada de células rica em vasos sanguíneos. Ou seja, vários vasos sanguíneos, né, artérias e veias, começam a se formar no endométrio. Por quê? Porque se o ovócito estiver fecundado, então o embrião vai necessitar de oxigênio, de vitaminas, proteínas, sais minerais e outros nutrientes. Então são necessários vasos sanguíneos para levar essas substâncias até o embrião. Então, mensalmente, o útero vai se preparar dessa forma, desenvolvendo vários vasos sanguíneos contendo sangue em seu interior, obviamente. Pessoal, o que vai acontecer se o ovócito não tiver sido fecundado? Ou seja, se não houve a fecundação do ovócito ali nas tubas pelos espermatozoides. Então o ovócito ele continua descendo normalmente, sendo que após 3 dias ele vai ter degenerado e o útero vai perceber que não houve ali a fecundação. Então o que é que ele faz? Após alguns dias ele descama, ou seja, toda aquela camada que ele criou, que ele formou, todos aqueles vasos sanguíneos, todo aquele sangue, todo aquele material que servia de meio para a sobrevivência do embrião, é descamado, ou seja, é desprendido da parede do útero, juntamente com o sangue e o ovócito degenerado, porque não houve a nidação, porque só vai acontecer a nidação se tiver ocorrido a fecundação. Então todo aquele material é eliminado pelo útero através da vagina, caracterizando ali a menstruação. Todo esse trabalho do útero ocorre por meio das ações hormonais. Ciclo menstrual. Quando começa e quando termina o ciclo menstrual? E quais acontecimentos ocorrem durante esse período? Vamos analisar aqui essa tabelinha. Veja só. O dia 1, né, o primeiro dia do ciclo menstrual. O primeiro dia do ciclo menstrual é quando começa a menstruação. Então, se a mulher menstruar hoje, então hoje é o primeiro dia de sua menstruação. No geral, um ciclo menstrual dura 28 dias. Mas pode ser mais dias ou menos dias, dependendo da mulher. A menstruação vai durar cerca de 5 dias. Pode ser mais dias e menos dias, depende da mulher. Durante o período de menstruação, é aquele período em que é eliminado o sangue, contendo ali restos celulares e também o ovo ou o ovócito degenerado. Lembrando que geralmente é acompanhado de cólicas esses dias, porque o útero está descamando, está largando, liberando todo aquele material, todo aquele sangue, aqueles materiais que ele reservou para o zigoto, ou melhor, para o embrião. Após encerrar a menstruação, o útero começa a se renovar, a se reconstruir, né? No caso, reconstruir a parede
do seu endométrio, né? O seu endométrio. Ela começa a se recuperar, porque ele descamou, ele largou parte de sua camada, então ele começa a se renovar. Olha só, se a mulher tem um ciclo menstrual de 28 dias, então, após o início do ciclo menstrual, 14 dias depois, ou seja, no 14º dia, ela vai liberar um ovócito, ou seja, ela vai ovular. Lembrando também que um espermatozoide pode passar até 3 dias no corpo da mulher. Então, se ela ovulou no 14º dia e teve relação sexual no 11º dia, ou seja, 3 dias antes, então significa que esses espermatozoides ainda se encontram por ali vivos. Pelo menos a maioria deles se encontra vivos por ali. Então ela tem uma grande chance de engravidar. Após a ovulação, o ovo ou o ovócito, ele pode permanecer vivo no corpo da mulher por até 3 dias. Significa que, se ela ovulou no 14º dia e no 16º dia ela teve relação sexual, então ela tem uma grande chance de engravidar, porque os espermatozoides vão encontrar o ovócito ainda vivos. Então, o que é que a gente entende? Que no 14º dia após o início da menstruação, ou do ciclo menstrual, 3 dias antes ou 3 dias depois, a mulher tem grande chance de engravidar. Esses dias, né, esses 3 dias antes e 3 dias depois, incluindo aí o dia da ovulação, é chamado de dia fértil, dias férteis, melhor dizendo, porque são os dias que mais a mulher apresenta fertilidade, ou seja, mais apresenta chance de engravidar. Se não ocorrer a fecundação, então não vai acontecer a nidação e toda aquela preparação que o útero fez para receber o embrião vai ser descartada, ou seja, vai ser eliminada. Então começa, né, as dores de cólicas, né, na maioria das mulheres sentem cólicas. Por quê? Porque nesse momento o útero está descamando, está largando toda aquela superfície, todo aquele material que ele preparou para receber o embrião. Então, quando começar a descamar e começar a ser eliminado pela vagina, no caso o sangue, né, ser eliminado pela vagina, então se inicia ali, termina, né, um ciclo e se inicia outro ciclo menstrual. E assim por diante, é assim mensalmente. Então veja aqui, ó. Dia 1, início do ciclo menstrual. Durante 5 dias ocorre menstruação, é quando o útero está descamando e eliminando seu material. Do 6º ao 11º dia, o útero começa a se renovar, ou seja, a recuperar a superfície, né, do seu interior, o seu endométrio. Do 11º ao 16º dia são os dias férteis, ou seja, os dias que mais a mulher tem chance de engravidar. Lembrando que a ovulação nesse período é no 14º dia. Se não houver a fecundação, então o útero ele vai descamar, vai liberar todo aquele material que ele reservou para o embrião, caracterizando aí o final de um ciclo e o início de outro ciclo menstrual, certo? Pessoal, digamos que uma mulher menstruou no dia 4. No dia 4. Então, qual vai ser o dia da ovulação dela? Então, se ela menstruou no dia 4, então o ciclo menstrual dela começou no dia 4 de setembro. Então, quantos dias depois ela vai ovular, ou seja, liberar um ovócito, se o ciclo menstrual dela for de 28 dias? Então, é só contar, ó, os dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14. Então, se ela menstruou no dia 4, então no dia 17, né, ou seja, 14 dias depois, ela vai ovular. Então, o dia da ovulação dela é o dia 17. Então, se ela tiver relação sexual 3 dias antes e 3 dias depois, então ela vai ter uma grande chance de engravidar. Ou seja, do espermatozoide encontrar o ovócito ali nas tubas. Certo? Então, o período fértil dela, o dia mais fértil dela, é o dia 17. Se ela menstruou no dia 14, o dia da ovulação dela vai ser no dia 17, ou seja, 14 dias depois. E qual vai ser o dia da menstruação se ela não engravidou? Então, ó, 14 dias, né? Aqui no dia 17 dá 14 dias. Então, ó, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, no dia 1º de outubro, né, que aqui é setembro, então aqui ó, vem outubro. Então, no dia 1º de outubro, ela vai menstruar. Resumindo aqui, menstruando no dia 4, no dia 17 ela ovula. Se não engravidar, no dia 1 de outubro vem a próxima menstruação. Então, termina um ciclo e começa outro. Pessoal, a gente sabe que em um ciclo de 28 dias, né, num ciclo menstrual de 28 dias, a ovulação vai acontecer no 14º dia. Então, vamos lá. Se a mulher ela menstruou no dia 4 de setembro, então qual é o dia que ela vai ovular ou liberar um ovócito? É só contar 14 dias depois. Então, se ela menstruou no dia 4, então no dia 17, ou seja, 14 dias depois, né, no caso aí, ó, 17/9, que é 14 dias depois da menstruação, ela vai ovular, ou seja, é o dia mais provável para ela engravidar. Nessa outra situação aqui, ó, qual a data provável da próxima menstruação de uma mulher que menstruou no dia 10 de outubro? Se ela menstruou no dia 10 de outubro, então qual vai ser o próximo dia da menstruação? É só contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, no dia 6 de novembro, vai vir a próxima menstruação, ou seja, 28 dias depois da menstruação anterior.